e aqueles que estão retornando, né, que possam retornar sempre. Antes da gente iniciar o Evangelho, como é de praxe, a gente passa os recados, e não tem muito. Final do ano, né? A nossa escolinha já encerrou, agora na segunda-feira, só retorna no ano que vem, no dia 2 de fevereiro. Mas independente disso, até o final do ano, quem tiver interesse de participar às segundas-feiras, a gente tem o que a gente chama de escola. São 3 anos de estudo, no qual a gente se reúne e faz uma espécie de estudo, troca de experiências, uma mistura de terapia de grupo e por aí vai. Eu sou suspeito, há anos já, nessa prática, e não sou suspeito para falar, então convido a todos. Se tiverem interesse, deixem o nome depois lá com o seu Valdemar e sejam todos bem-vindos. As atividades de assistência espiritual que nós realizamos na casa aos sábados, que é a evangelização infantil, encerra dia 6/12 e retorna no dia 7 de fevereiro. E a de assistência espiritual encerra dia 12/12, acho que daqui a 2 semanas, né? E retorna dia 14 de janeiro. Tá? A gente dá essa pausa porque festas, muita gente vai viajar, criança fica de férias na escola, né? Então a atividade espiritual passa a ser em casa, né? Cuidar de criança, quem tem criança pequena ainda sabe, né? É pior que lidar com os demônios muitas vezes. Então a gente tem que dar esse tempinho para poder cuidar das crianças, né? Como eu não tenho mais crianças pequenas, o trabalho é outro, né? Tá certo? Vamos então nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, desconectar das nossas atividades cotidianas, dos nossos problemas, e junto com a equipe espiritual presente aqui conosco nesse momento, entrarmos em sintonia com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que possamos dedicar esse tempo a nós, a estarmos aqui nesta casa, vivenciando essa experiência, refletindo, não apenas sobre o Evangelho, mas também um pouco sobre nós mesmos. E assim agradecidos, juntamente com a equipe espiritual que está aqui conosco, pedimos licença para iniciar o Evangelho de hoje com a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem. Então a gente vai dar o início ao Evangelho de hoje com o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está melhor? Todos estão me escutando bem? Então nós vamos iniciar o Evangelho de hoje com o capítulo 16, cujo título é Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Tá? Mamon, para quem não sabe, é um deus da riqueza. E nós vamos refletir sobre o item 3, resguardar-se da avareza. É um item bem pequeno, tá? E tem 2 passagens de Jesus. E eu selecionei uma passagem, que é conhecida como parábola do avarento ou do rico insensato. E eu vou pedir licença para ler para vocês rapidamente. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e revolvia dentro de si estes pensamentos: o que farei se não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? Eis o que farei, pensou. Derrubarei meus celeiros
e construirei outros maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: como és insensato, tua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará isso que guardaste? Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Então, para a gente refletir sobre essa parábola, eu volto a repetir o que é uma parábola. O que é uma parábola? É uma história, tá? É uma história no qual traz um ensinamento moral. E Jesus tinha por prática pegar situações cotidianas da vida social, fenômenos da natureza e transformar isso numa mensagem de cunho moral. Então, toda vez que a gente for entender fazer uma leitura sobre parábola, a gente tem que entender a parábola com esse sentido, que sempre vai ser uma história cotidiana ou de algum fenômeno natural e que vai trazer um ensinamento moral. Por isso que eu falo refletirmos sobre o Evangelho, porque é para trazer uma reflexão. Eu faço a minha reflexão aqui, um monólogo, e cada um de vocês vão fazendo as próprias reflexões. E essa parábola fala sobre a questão do rico insensato, ou do avarento. O que é um avarento? Avarento vem de avaro. Avaro é um comportamento. É um comportamento no qual alguém confia mais nas riquezas e nos bens materiais do que em Deus. Então, você falar que uma pessoa é avarenta, é uma pessoa que serve a mamão. E como diz o título desse capítulo, ninguém pode servir a Deus e a mamão. Porque se você agrada um Senhor, como diz Jesus, você não agrada o outro. Não tem como servir os dois. E o avarento, obviamente, é aquele que tem um apego exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. Onde tudo que ocorre na sua vida, ou todo o seu propósito de vida, se dá em relação ao interesse financeiro ou de cunho material. Eu vou falar muito sobre essa questão da avareza, porque essa parábola é muito direta. Ela mostra lá um cara que dedicou a vida toda dele lá a acumular bens, não sabia o que fazer com tudo que fez, falou: não, vou criar um galpão maior, porque eu não vou dar isso para ninguém. Eu vou pegar isso daqui e para o resto da vida eu vou me regalar. Não vou mais trabalhar, só vou comer e beber, né? Vou viver pela vida sedentária. E aí Deus fala para ele: opa, você tem certeza? Então eu te chamo hoje. O que você vai fazer? Você vai acumular isso e se eu te levar hoje à noite, e aí? O que valeu a pena você ter acumulado tudo aquilo? Então, basicamente, essa é a ideia central da parábola, né? Mostrar o que é uma pessoa avarenta, que basicamente é uma pessoa que só enxerga a felicidade, só enxerga a alegria no dinheiro. Ela não consegue ver alegria ou felicidade, porque felicidade é uma virtude, né? É um sentimento do espírito, é diferente da alegria, mas depois a gente reflete sobre isso. Mas o avarento é uma pessoa que ela não enxerga alegria e felicidade sem ter o dinheiro como condição, ou algum tipo de vantagem material como condição. E aí faz com que essas pessoas se tornem o quê? Escravas dessas condições, ou do dinheiro, ou das vantagens materiais. Por que é importante a gente entender o avarento? É muito fácil de você localizá-lo. Porque o avarento
segue aquela premissa básica. Se você não tiver dinheiro e bens materiais, nada mais interessa na vida dele. Nem para ele e nem para aquele que está no entorno dele. Eu conheci pessoas avarentas. Ah, você está julgando o Ronaldo? Não, estou narrando um fato. Que falavam assim, como é que era? Minha religião é o poder e meu Deus é o dinheiro. E essa pessoa que me falou isso uma vez, teve uma trombose e morreu em 3 dias. Ah, Deus castigou? Não sei, eu não sou Deus. Mas tudo aquilo que ele deixou, que por sinal nem filhos ele teve, ficou com a esposa dele. Em 3 meses depois ela estava casada com um mecânico. Então, para você ver como é que essas coisas acontecem na vida cotidiana. E as pessoas carregam isso, né, essa avareza. Essa avareza vira uma espécie de promoção social, né? Tem aquele ditado que é comum, né? Dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Já viram as pessoas falarem isso? Né? Então, isso é uma característica de pessoas que negam essa condição de outros valores da nossa existência e se fixam na ideia do dinheiro e dos bens materiais. E a frase já diz, dinheiro não traz felicidade. E não traz mesmo. Porque a felicidade, como eu disse, é uma condição do espírito. Felicidade é uma virtude. O que os espíritos dizem para Kardec em relação à felicidade? Felicidade é o seguinte: o que é ser feliz na Terra? Os espíritos respondem, tá? Eu não me lembro o nome da questão, mas eu vou falar e vocês procurem o livro dos espíritos. Do ponto de vista do bem material, a felicidade na Terra é você ter o necessário. E do ponto de vista moral, é você ter a consciência tranquila. Só isso é felicidade. Aí você fala, isso é muito fácil. Não. Alguém tem posse do necessário, ou melhor, alguém consegue ficar só alegre com a posse do necessário? Alguém tem a consciência tranquila o tempo todo? Então a gente não vive de felicidade. A gente vive de alegrias. O dinheiro pode trazer alegrias, mas alegrias é aquilo, né? Vão e voltam. Ninguém é alegre o tempo todo. Uma outra ideia errônea da questão do avarento é achar que ter dinheiro e bens materiais é ter poder. O que é o poder? É muito simples a definição do poder. O dicionário Aurélio fala o que é poder. Poder é a capacidade que alguém tem de induzir o outro a fazer aquilo que ele quer. Essa é a definição clássica de poder. Você tem a capacidade de induzir alguém a fazer aquilo que você deseja. Precisa de dinheiro para isso? Não, eu tenho outros meios. Se eu quiser ter poder. A arma, por exemplo, eu acho que é mais eficiente. O ladrão não fica te convencendo. Pô, me dá um celular aí, vai ser legal. Não vai custar nada. Ele enfia uma arma na boca da pessoa. Por quê? Porque ele tem um outro instrumento de poder. Então, dinheiro não é poder. Dinheiro pode comprar segurança, mas ele não é poder. A inteligência, por exemplo, é um meio de poder, que você pode convencer. Mas não adianta você ter inteligência, não ter arma e não ter dinheiro. Então poder é um conjunto de coisas. Só ter dinheiro não significa ter poder. Então é uma outra ideia errônea do avarento. Acha que dinheiro pode tudo comprar tudo. Então, o ser que é avarento, ele é desprovido de valores morais. Ou, melhor dizendo, ele não vê valor nas coisas que não sejam dinheiro e bens materiais. E automaticamente eles o quê? Eles se tornam ignorantes, porque eles ignoram tudo que é de ordem moral, de ordem afetiva e muitas vezes, consequentemente, de ordem divina.
Geralmente eles são ateus. Geralmente, o avarento, ele ignora a família. Você já viu alguma história de... o cara nasceu do nada, né? Comia caranguejo no meio do mangue, veio de pau de arara para São Paulo, ficou rico e esqueceu a família. Já viu histórias assim? Tem inclusive de gente famosa. Isso é um tipo de pessoa avarenta, porque ela abandona, não vou dizer as suas raízes, mas ela abandona as pessoas que fazem parte do seu afeto. Aquela que deu comida quando ele passou fome, aquela que carregou 9 meses no ventre. Já viu história assim? Então isso é uma característica da pessoa avarenta. Ela ignora a família. Outra ideia também, ignora o meio social em que vivem. E eu vou voltar para o mangue? E eu voltar para aquela miséria? Já viu histórias assim? Não volta. O máximo que vai lá, manda de vez em quando uma meia dúzia de cesta básica, está tudo certo. Isso é um exemplo de pessoa avarenta. Porque elas ignoram a origem, o meio social em que vivem, não só apenas a origem, mas ignoram a miséria que gira em torno dela. Porque ela se esqueceu que ela um dia foi miserável. Ou ela já nasceu numa condição de riqueza, no qual ela já foi condicionada, ou escolheu ignorar aquele que sofre do lado dela. Então são características da pessoa avarenta. É perder a humanidade e ter o comportamento do avaro. Tudo girar em torno apenas do dinheiro e das posses de bens materiais, como nos diz a parábola. E na vida e no seu eu? Tem outras características. Ignora a questão de ordem religiosa, questão de ordem filosófica, não se questionam geralmente dos porquês da vida, abstém de qualquer reflexão ligada a Deus, por exemplo. Isso quando eu disse, não são ateus, não negam a Deus, né? E fogem principalmente de questões ligadas a futuro e a progresso espiritual. Essa é uma característica muito básica do avarento. Ele não, estou dizendo do seu eu interior, ele não se preocupa com o futuro dele no sentido de progresso. Ele se preocupa com o futuro dele construindo o galpão para guardar a colheita, como nos diz a parábola. Né? Outra característica do avarento: gostam de colocar máscaras sociais. Essa é uma característica clássica do avarento. Então, muitas vezes o avarento, para ele criar uma máscara social e ficar um cara de bonzinho, o que ele faz? Ele se coloca na condição de privilegiados, missionários que vão auxiliar a miséria no mundo, vão resolver os problemas da sociedade. Claro, desde que não mexa com o dinheiro dele. Então, geralmente, eles disfarçam a avareza se colocando na condição de causas, se tornam uma espécie de pseudo-missionários, e eles abraçam geralmente uma causa nobre. Vou cuidar das moscas em extinção no Amazonas. Claro, desde que não gaste muito dinheiro. Claro, desde que no final de semana eu possa curtir o Jockey Club e curtir na piscina, né? A miséria se torna uma coisa exótica para o avarento. Ele não vê com piedade. Ele veste a máscara social de missionário para criar uma imagem social de que ele é um ser bom e que ele pode auxiliar o mundo. Essa é uma característica clássica. E isso é evidente. Você vê na mídia. Gostam de ter referências de sucesso, gostam que a sua vida se torne um exemplo de vitória, só material, tá? Só material. Porque eles sempre colocam como resultado do sucesso a sua questão financeira e social. Se acham instrutores da sociedade, pensam que sabem de tudo,
mas no fundo, do ponto de vista moral, são mendigos e miseráveis, porque negam quem nós somos de verdade. E na primeira frustração que tem na vida, eles se desmantelam. E descobrem que o dinheiro não pode comprar tudo. Não consegue reverter ou evitar uma situação na vida. Porque é aquele ditado: a vida real não mente, a vida real não respeita a opinião nem os sentimentos de ninguém. A vida real é real. E aí os ricos de dinheiro, aqueles cheios de glória material, se tornam pobres. Porque eles não têm controle, o dinheiro não compra. Eles não conseguem sequer ter algum tipo de poder, porque na verdade eles nunca tiveram poder. Entende? É tudo uma ficção, uma ilusão. Eles têm essa dificuldade, porque são pobres das coisas divinas e dos enfrentamentos que a terra exige. São exemplos de sucesso material, mas são umas... Isso é uma palavra fofinha. É que eu estou pensando em muita coisa ruim. São umas manteigas emocionais. Mostram sucesso, são milionários, mas perdeu alguém na família, é complicado. Quem tem muito dinheiro, geralmente, eu não estou criticando quem tem muito dinheiro, estou criticando o avarento. Ele geralmente se dedica tanto a ter fortunas e bens que ele não tem tempo para buscar entender a sua existência na Terra, e muito menos tentar buscar as coisas divinas. Não buscam ter um autoconhecimento, não buscam enxergar as suas limitações, que é a definição de humildade, né? Você compreender as suas limitações, dos porquês daquilo que elas estão sentindo, do que quer, do que não quer, do que gosta, do que não gosta, do que ama, do que odeia. É meio a filosofia do Zeca, que eu já cansei de falar aqui, né? Deixa a vida me levar. Né? E uma coisa interessante, que agora eu vou falar um pouco de Jesus. Uma característica básica no avarento. Eles negam o passado, muitas vezes a sua origem, ainda mais se for de origem humilde, e eles temem o futuro. Por isso que eles guardam os tesouros dos armazéns. Para eles terem a garantia do hoje, de ostentar o hoje. Por que o avarento teme o futuro? É uma coisa interessante. Porque o futuro de todos nós aqui na Terra é igual. Como assim igual? Não depende das minhas escolhas? Sim. Até o dia que você morre. O futuro de todos, quem não sabia, desculpa contar. O futuro de todos nós é nos despojarmos do corpo físico. Esse é o problema. Nós vamos deixar o corpo físico. Gordo, magro, feio, bonito, careca, barrigudo, tantas vezes. Com cabelo, sem cabelo. Essa é a única certeza que nós temos. E a morte, como diz Emmanuel, ela é niveladora. Por que ela é niveladora? Porque ela nivela todos nós. Ah, mas eu sou rico. Daí. Talvez seu túmulo esteja, sei lá, uns adornos melhores que o meu. Os velhos vão comer da mesma forma. E aí vem as questões que não vai dar mais para a gente adiar. Porque a morte, além dela ser niveladora, ela é reveladora. O que vai valer a riqueza depois da morte? O que vamos levar daquilo que nós conquistamos aqui? Calma que a gente vai levar alguma coisa, mas não vai ser dinheiro nem os bens materiais.
Nós vamos levar o que fizemos para o nosso bem. Nós vamos levar aquilo que nós fizemos para o bem do próximo. Nós vamos levar aquilo que nos fez progredir espiritualmente. O nosso conhecimento, por exemplo. As nossas experiências. E com detalhe, tanto faz você ser rico, tanto faz você ser pobre. E é nesse sentido que o Espiritismo, por meio dos Espíritos e por meio do Evangelho do Cristo, nos elucida. O que ele chama a atenção nesse sentido? O que essa parábola mostra, além do cara que acumula bens e que é arrebatado, que a morte nivela no mesmo dia, que não valeu nada ele acumular aquilo? É que tudo é consequência das nossas escolhas, das nossas ações, da nossa forma de sentir-se apropriado das coisas. Cada ação tem os seus frutos. Toda escolha já nasce com uma consequência. Emmanuel fala, toda escolha já nasce, não é que tem a sua consequência, toda escolha já nasce com a sua consequência. Quando você fez uma escolha, a consequência já está por vir. Não é Deus que controla tudo? Então, se nós tivermos boas escolhas, boas ações, na condição que nós temos, nós vamos colher bons frutos. Vamos sofrer um pouquinho? Não sei, depende de Deus. Geralmente sim, né? Geralmente os heróis da humanidade são aqueles que sofrem bastante. Mas por que eles têm boas consequências? Porque eles sabem lidar com as intempéries que a vida impõe. Ele não é o avarento que vai despencar na primeira decepção que ele tiver. Ele é tão apegado à matéria que na hora que ele vê o mundo real e é assaltado, por exemplo, ele fica 3 dias chorando, tremendo. Entende? Estou dando um exemplo bem vulgar, gente, até peço desculpa, mas é isso. E da mesma forma que nós colheremos bons frutos e fizemos boas escolhas, o inverso também se aplica, né? É importante que os Espíritos nos trazem que tudo na existência tem uma finalidade. Nós não estamos aqui a passeio. E eu vou pegar aqui o livro dos Espíritos, no capítulo 9, que mostra a questão sobre a lei da igualdade. Provas de riqueza e de miséria segundo os Espíritos. E na questão 814, o Kardec pergunta assim para os Espíritos, por que Deus deu a uns riqueza e poder? Lembra o poder? Por que Deus deu a uns a riqueza e poder e a outros miséria? Pergunta direta, não tem sofismo. Para experimentar cada um de maneiras diferentes. Aliás, vós já sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que escolheram e muitas vezes nelas fracassaram. Então, tem uma questão de mérito e de escolha nas provas de riqueza e de miséria. Né? Eu até acho bom que escolham por mim. Eu não tenho, acho, problema de escolher, né? No meu caso, na próxima existência, olha, eu queria, não tem essa mania agora, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, eu queria me sentir rico, pelo menos uns 3 dias, bem avarento, inclusive. Olha, é difícil. Mas piadas à parte, vamos lá para a questão 815. Olha que interessante. Qual das duas provas é a mais temível para o homem? A miséria ou a riqueza? Pergunta direta também. O que é melhor, vir rico ou vir pobre? Tanto uma como outra. A miséria provoca lamentação contra a providência, né? Fica miserável e reclama Deus o tempo todo. E a riqueza estimula todos os excessos. É aquilo que eu sempre gosto de comentar, né? Deus dá tudo como tem que ser. Se ele der menos, a gente se revolta, e se ele der mais, a gente se perde. Então ele dá exatamente o que a gente precisa. A gente que vai negando, né? A gente vai querendo, sempre acaba querendo ter mais,
ou então se acomoda com menos, é uma loucura. E a pergunta 816: se o rico tem mais tentações, não tem também mais meios de fazer o bem? Olha a responsabilidade. O rico tem mais tentações, não tem? Porque pode se perder mais fácil, segundo os Espíritos. Mas ele tem mais condições de fazer o bem? A resposta é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, avarento e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele acredita nunca ter o suficiente. Ele fica preso. Ele acha sempre que tem pouco, porque ele se compara sempre ao outro que tem mais que ele. E aqui, eu vou ler, vai demorar um pouquinho, que é o comentário dessa resposta. Neste mundo, tanto as posições de destaque quanto a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão arriscadas e difíceis para o espírito quanto a miséria. Quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são as possibilidades de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos ligam à matéria, e nos afastam da perfeição espiritual. É por isso que Jesus ensinou: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entende como é que são provas difíceis? Então, as nossas maiores mazelas, além do orgulho e do egoísmo, está também a questão do apego, da avareza. E a maneira da gente aprender a combater isso é o quê? Buscando Deus. Buscando entender o que Ele nos traz de ensinamento. Buscando praticar as suas leis. Porque só a partir daí a gente vai começar a nos autoconhecer e vamos começar o quê? A ter algum, rastejar, né? Um pouquinho para o progresso. Essa é a melhor vacina contra o egoísmo, o Evangelho do Cristo. Aqui a gente só fala, mas não é só falar, é aprender a pôr em prática. Porque a avareza, no fim das contas, ela nada mais é que o fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que a gente carrega impregnado dentro de nós. Uns com maior avareza, outros com menor avareza. Então a busca da fé, que é acreditar em algo além da matéria, e a busca da caridade, que é auxiliar ao próximo, são os tratamentos contra essa doença que nós temos, do orgulho e do egoísmo. E não combate só a avareza, vai combater as outras chagas morais que, de alguma forma, a gente carrega em maior ou menor grau. Cada existência que nós temos na Terra é justamente uma oportunidade que nós temos de viver no mundo material, sofrer as necessidades materiais e, por meio dessas necessidades, a gente aprender a seguir as leis divinas. Esse é o motivo que a gente reencarna. Para a gente viver as necessidades da matéria, porque, no final das contas, o mundo gira em torno do quê? De atender as nossas necessidades materiais. A gente trabalha para se alimentar, para manter nosso corpo. Tudo que gira em torno do mundo é no intuito de manter nosso corpo. E a gente ter certeza disso e não ter apego a isso, eu digo assim, ao excesso, vai fazer com que a gente aprenda a refletir como a gente deve lidar com o mundo. É aquilo que Jesus traz em outra passagem, que é a dos talentos. Deus dá o talento que nós merecemos, seja 1, seja 3, seja 5, e nós que, durante a experiência, essa viagem que nós temos aqui na Terra, nós vamos ver o que a gente faz com a gente talento. Se você recebeu 1, se você recebeu 3, se você recebeu 5, não importa. O que você vai fazer com eles? Você vai multiplicar, como diz essa passagem do Cristo, ou você vai enterrar? Então cabe a nós essa decisão de ou multiplicar os nossos talentos ou a gente enterrar. E geralmente a gente enterra. De que forma? Ignorando as coisas de Deus. Muitas vezes a gente coloca os bens materiais acima das nossas necessidades espirituais. Entende? Então, basicamente, essa parábola
expõe de uma maneira muito simples, né? Como Cristo sempre fez com as suas parábolas, diz o seguinte, ó, se você ficar fixado nisso, Deus vai te arrebatar no outro dia. E aí? O que você vai fazer? Quando você for para o mundo real? O mundo real é fora da terra, né? Aqui é só um umbralzinho só. Quando você for para o mundo real, você não vai ter mais seus títulos. Lembra o filme do Nosso Lar, do André Luiz? Acho muito legal aquela passagem. Não, mas eu sou médico, não preciso ficar varrendo aqui. Eu sou médico. Aí a enfermeira, coitada, né? Olha pra ele. Ai, títulos da terra. Tipo, não vale nada. Não vale nada. Ai, é médico, diplomas, inteligência, mundo acadêmico, nossa. É que a gente brincou aqui na segunda-feira, né? Vai valer mais quantos pratos de sopa você distribuiu do que quantos livros você leu. Vai valer muito mais você ter pego uma vassoura e varrido o chão e limpado a casa de alguém do que você ter ficado pendurado no computador fazendo contas inúteis. Não tenho dúvidas disso. E para a gente finalizar, porque o tempo está acabando, né? Eu não quero ser tão avarento com o tempo. Eu vou deixar uma reflexão. Eu sempre deixo no finalzinho aqui uma reflexão. E sempre do Emmanuel. Tá? De um livro chamado Bens da Vida, que é uma psicografia do Chico Xavier. E ele diz de forma muito clara e objetiva: todos os bens do universo pertencem a Deus. Ou seja, nós não temos nada aqui, nada é nosso, tá? Todos os bens do universo pertencem a Deus e nos são confiados como empréstimo. Ele empresta para a gente, né? Para que os utilizemos em benefício do progresso moral e do bem comum, o bem de todos, não é só meu, é do meu filho, é da minha esposa, é da minha mãe, é do meu pai, é do vizinho que está passando uma necessidade. Eu não vou salvar o mundo, tá? Mas começa a salvar quem está perto de você. Ah, não, mas eu quero salvar todos os pets do mundo. Cuida de um, pelo menos. Ou você vai pôr 10 pets em casa e não cuidar de nenhum, levar nenhum para passear? Estou usando o exemplo dos pets, mas serve para muitas coisas. Entendeu? Então vamos lá. Todos os bens do universo pertencem a Deus e nos são confiados como empréstimo, para que os utilizemos em benefício do progresso moral e do bem comum. Por isso, haverá uma responsabilidade, uma prestação de contas quanto ao uso desses recursos. Deus vai punir a gente? Não, Deus não pune ninguém. Deus vai julgar a gente? Não. Também vai julgar ele, não. Não é juiz, né? Não vai determinar. Mas tem uma coisa que Deus nos deu, que vai ser o nosso próprio juiz, que é a nossa própria consciência. E esse julgamento, olha, esse é difícil. E fiquemos com a reflexão de hoje. Que Jesus abençoe a todos. E como é a última vez que eu falo aqui para vocês nesse ano, tá? Desejo boas festas para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E que Deus abençoe, que vocês possam estar aqui ano que vem também lutando contra as chagas que nós ainda carregamos, né? Aprendendo alguma coisa, tá certo? Boa noite a todos, que Jesus abençoe. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos desta casa, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco com o Evangelho do Cristo, refletindo sobre o seu Evangelho nas nossas vidas e agradecer por esses instantes. E gratos, vamos nesse momento nos unir com os amigos espirituais, num só desejo, num só pensamento,
pedindo ao nosso Pai Maior que nos envie por meio desses amigos energias que nos tragam equilíbrio físico e equilíbrio emocional e espiritual. Que possamos nos apropriar dessa energia, senti-la em nosso corpo, em cada célula. Que essas energias possam se expandir, que essa sala se torne um ponto de luz. E que, junto com esses amigos espirituais, essa luz se multiplique, se espalhe, que alcance os nossos lares e que atinjam a todos que ali estão. E junto com os amigos espirituais, que essa luz possa fazer uma asepsia em cada canto do nosso lar, tirando as energias negativas que infelizmente nós ainda criamos pelos nossos maus pensamentos. Que esses amigos espirituais possam, se porventura não tiver, se tiver alguém ali que não tem um propósito do bem, que eles possam acolhê-lo de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Que essa luz se multiplique e que vá até a casa dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos filhos e daquela pessoa que vem em nosso pensamento que tem a necessidade, que ela também possa receber essa energia de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Que ela se espalhe nos locais de trabalho, em cada cômodo, em cada pessoa que ali está, mesmo aquelas que nós ainda não aprendemos a entender. Que ela se multiplique também nas ruas, aqueles necessitados, aos hospitais, aos presídios, aos orfanatos, a todos aqueles lugares, que essa energia seja útil e que eles também possam receber, tanto no plano físico como no plano espiritual. E assim, mais uma vez agradecidos, voltemos o pensamento desta sala, mais uma vez agradecendo por estarmos aqui, pedimos por esta casa que nos acolhe, pedimos a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, que também possam receber essa luz, que possam ser atendidos de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Pedimos aos espíritos encarregados da saúde que fluidifiquem as águas, que deem assistência também a todos os nobres que estão na caixa de vibração. Pedimos por nós mesmos, que tenhamos força para resistir às tentações, que possamos ter disciplina para buscar o caminho correto. E pedimos também para que possamos estar aqui no próximo ano, como eu disse, nesta casa que nos ampare e que nos acolhe, que ela possa também estar de pé, auxiliando a todos que por aqui passam. E assim, agradecidos, nos despedimos da equipe espiritual presente aqui conosco, dos nossos amigos, dos nossos mentores, e por que não dos nossos familiares que possam estar aqui hoje. E agradecidos, e mais uma vez, no único pensamento, louvamos a Deus dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.